E um estudo inédito mostrou que o Brasil tem as cidades mais baratas para morar entre as principais da América Latina. Isso pode causar uma confusão de início, né? Afinal, quem mora nas capitais brasileiras, sobretudo São Paulo e Rio, sabe que alugar ou comprar um apartamento, ainda mais em regiões nobres, custa muito dinheiro. Mas essa é uma das conclusões de um amplo estudo encomendado pela plataforma Quinto Andar, presente aí em mais de 75 cidades brasileiras. A empresa realizou o censo de moradia, que já pode ser considerada a mais completa pesquisa sobre o mercado residencial, tanto para aluguel como para compra e venda no Brasil. E para falar mais sobre o estudo, nós convidamos o Bruno Rossini, diretor de comunicação do Quinto Andar. Bruno, obrigado aí pela presença em nossos estúdios. E antes de qualquer coisa, eu aproveito para apresentar ao nosso público algumas das conclusões desse estudo, dessa pesquisa, que eu achei muito curioso. Vamos acompanhar aí quais os metros quadrados mais caros da América Latina. Em primeiro lugar, tem Buenos Aires, Bruno. Em primeiro lugar, Buenos Aires, na Argentina. Em segundo lugar, Cidade do México. Terceiro lugar, Cidade do Panamá. Quarto, Lima. Brasília, chegando em quinto lugar. O Brasil em quinto lugar chega com Brasília. Depois, Rio de Janeiro, São Paulo, Quito, Curitiba, Belo Horizonte, aí vai Brasil inteiro, né? Belo Horizonte, Salvador e Porto Alegre. Essas são as cidades mais caras, os metros quadrados mais caros da América Latina, a média dos 12 últimos meses. Bruno, antes de qualquer coisa, esse 2.479, isso é em dólar, isso. É real? São valores em dólar, porque a maioria das cidades da América Latina hoje já correlacionam, né, já fazem equivalência dos metros quadrados em dólar, e isso facilita com que a gente tivesse uma base comparativa que fosse igual. E mesmo com as correções de valorização e desvalorização da moeda, a gente vê que as cidades brasileiras acabam tendo os metros quadrados para compra e venda mais baixos da América Latina. Bom, vamos começar pelo básico, né? Buenos Aires aqui. Eu já imagino um pouco a resposta. Mas por que Buenos Aires está tão caro para comprar para um metro quadrado lá? Acho que hoje a gente tem uma série de fatores. Acho que primeiro é a regulação do próprio mercado com relação à oferta e demanda. A gente não tem muita oferta e pouca demanda no mercado de Buenos Aires. Isso tudo potencializado pela alta da inflação, que a gente sabe que tem valores históricos em Buenos Aires, e também a alta taxa de juros, que dificulta com que as pessoas tenham acesso ao crédito. Isso leva as pessoas a criarem um mercado paralelo de valores e de interesse. As negociações acabam acontecendo em dólar, num valor que é diferente do dólar comercial. Isso tudo puxa o valor da demanda e do mercado de compra e venda muito alto, o que a gente vê na diferença ali de quase 300, 400 dólares para uma cidade em franco desenvolvimento com um déficit habitacional como é a Cidade do México. Bom, eu tenho outros dados, como eu falei, uma pesquisa bem rica aí da plataforma de vocês sobre o morar na América Latina e também no Brasil. Eu quero chamar a atenção para o segundo gráfico, que é específico na questão de alugar, de locação, que vocês, na verdade, têm um know-how aí muito extenso aí na locação. Sim. Onde é mais caro alugar apartamento ou casa na América Latina? Em primeiro lugar, de novo, Buenos Aires. Buenos Aires, na Argentina, não sai da liderança. Em segundo lugar, Cidade do México, Cidade do Paraná em terceiro lugar. Em quarto lugar, São Paulo, sem grandes novidades. Na verdade, no último gráfico até me chamou a atenção que Brasília está acima de São Paulo, mas para alugar, São Paulo é a cidade mais cara do Brasil. Quinto lugar, Lima, depois vem Brasília, Quito, Salvador. Salvador é mais do que Rio de Janeiro, para mim uma grande surpresa. Logo em seguida vem Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Minas Gerais, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e Curitiba em 12º lugar. Olha, de todos esses dados, tanto que a gente acabou de mostrar ao nosso espectador, tanto de venda quanto para locação, o que a gente pode concluir, Bruno, sobre o perfil aí do comportamento do consumidor? Vamos falar até do Brasil. Ele tem buscado, com esses dados aqui de locação, ele tem adiado um pouco a venda e buscado mais a locação? Como é que está? Esse é o comportamento que a gente vê hoje, Bruno. O consumidor brasileiro, difícil
com a dificuldade do acesso ao crédito, que está o valor da taxa de juros muito alta, a gente está vendo um aquecimento, e o mercado imobiliário está aquecido no Brasil hoje, no aluguel. É isso que eu ia perguntar para você, porque na pandemia teve um boom imobiliário. A gente foi assunto aqui do business diversas vezes, sobretudo mercado de alta renda. Como é que está o mercado imobiliário hoje? Ele está aquecido? Sim, a gente vê um aquecimento até bastante expressivo. A gente trabalha com um índice de metros quadrados no Brasil para aluguel e a gente vê que ele vem consistentemente aumentando nos últimos 6 meses. E as pessoas têm procurado o aluguel como alternativa por uma dificuldade de conseguir ou gerar uma renda para dar entrada num imóvel ou ter acesso ao crédito imobiliário, que a gente sabe que é um dos primeiros afetados pela alta taxa de juros. Deixa eu só voltar aqui ao gráfico. São Paulo, na verdade, a média para alugar, como é que a gente pode exemplificar? $8. $8. Por metro quadrado. Por metro quadrado. Exatamente. Isso em São Paulo, depois vem Brasília, quase $7. Isso. Depois Salvador e Rio de Janeiro. Quer dizer, Brasília e Salvador vem à frente do Rio de Janeiro. Exatamente. Brasília, Salvador e Porto Alegre são mercados que historicamente têm um preço de aluguel mais alto. A gente vê essa mesma lógica se repetindo na compra e venda, porque a gente também vê uma oferta menor do que a gente encontra em outras cidades. Acho que esse é o grande exemplo do Rio de Janeiro, né? As pessoas imaginariam que o Rio de Janeiro tem preços mais altos porque tem menos imóveis disponíveis e uma alta procura. Essa é a lógica que a gente vê aplicada nesses dados. E quando a gente coloca em dólar, eles entram numa perspectiva diferente, porque a gente consegue imaginar quão maior é a procura na cidade do México, por exemplo, onde a gente tem sim um déficit habitacional muito grande, ou na cidade do Panamá, que é uma cidade considerada de veraneio, principalmente para os Estados Unidos e outros lugares do mundo. Deixa eu chamar a atenção, trazer curiosidades aqui desse estudo amplo aí feito pela plataforma. Pegando aqui, olha, São Paulo e Rio de Janeiro, grandes centros. Vocês fizeram um amplo... Vocês filtraram aí a questão dos filtros, né? O que as pessoas mais buscam em São Paulo? Em primeiro lugar, o que as pessoas mais buscam em São Paulo? Quando vão alugar um apartamento ou uma casa? Hoje a gente tem acesso a uma base de dados de comportamento de moradia muito grande, Bruno. A gente consegue saber não só dos imóveis anunciados, mas também das transações finais, que são o diferencial dos dados que o Quinto Andar gera. Hoje, para alugar em São Paulo, as pessoas estão procurando principalmente pela característica varanda ou quintal e proximidade do metrô. Interessante. O que é muito interessante se a gente olhar a realidade de São Paulo, mas quando a gente olha para o Rio, vem acho que a grande curiosidade. A proximidade do metrô ainda é, em termos de localização, o filtro maior, mas as pessoas procuram por bar. Por bar, isso é muito legal. Isso é mais do que praia, por exemplo. Mais do que praia. Porque historicamente sabemos que o metro quadrado mais perto da praia no Rio é mais alto. Mas você bem localizado, perto do metrô e com um bar acessível, no Rio de Janeiro as pessoas estão valorizando mais. Bem, a gente vai trazer mais detalhes aí desse estudo sobre moradia em mercado residencial, tanto no Brasil quanto na América Latina, daqui a pouco no Business. Bem, a gente volta a falar sobre essa pesquisa inédita feita, encomendada pela plataforma Quinto Andar, que fala sobre o mercado residencial, tanto no Brasil quanto na América Latina. Eu estou com o Bruno Rossini, um dos principais executivos do Quinto Andar no Brasil. Vamos para mais curiosidades. Agora eu vou pegar algumas curiosidades que vocês mapearam aí nessa ampla pesquisa. Isso aqui me chamou muita atenção. Olha, quantos % dos brasileiros tem um pet? Olha o número aqui, 61%. É muito grande. É muito grande. Pet, a gente está falando de tudo. Cachorro, gato... Alta definição. Pássaro, tudo. A gente costumou, quando recebeu o resultado da pesquisa, a gente brincou que a realidade, o Brasil é a nação do pai dos pets, das mães dos pets. Exatamente. A gente percebe que a pandemia também acelerou isso bastante. O Quinto Andar hoje é a maior plataforma de moradia da América Latina. A gente tem a maior quantidade de dados sobre o morar, mas a gente precisava entender como o brasileiro está se relacionando com a casa dele. E aí a gente foi encomendar essa pesquisa, que não só revelou que os brasileiros hoje é a nação da mãe e do pai do pet, como também quanto eles valorizam itens de necessidade básica ou de infraestrutura da sua casa, à frente de outras coisas de comodidade. Espera aí que eu vou trazer mais uma curiosidade, que isso daqui me chamou muita atenção também. Qual é o item mais desejado pelos brasileiros que moram em casas?
e apareceu na pesquisa que é energia solar, que é placa solar mesmo? Isso. Caramba, mais do que piscina, por exemplo? Mais do que piscina. A gente viu isso muito dentro da realidade da pesquisa, Bruno, que as pessoas estão dando mais atenção e preferência a esses itens de necessidade básica que podem trazer um pouco mais de conforto e infraestrutura para sua casa do que itens de comodidade, de entretenimento ou de lazer. Então, a gente vê energia solar dentro do universo das casas, as cisternas, então os equipamentos de recuperar a água da chuva e utilizar essa água são muito preferidos. Mas, Bruno, como é que está a infraestrutura brasileira? Eu imagino que, evidentemente, em grandes centros como São Paulo e Rio está mais avançado que outros lugares do país. Sim. Mas talvez São Paulo e Rio nem esteja tão avançado assim. Como é que está a infraestrutura dos imóveis mesmo? Eles estão equipados? Eles têm o básico. Até para atender a demanda do brasileiro, né? Que chama atenção que o brasileiro realmente quer energia solar na sua casa. Exato, eles têm o básico. Um comparativo que eu posso te dar, Bruno, é o seguinte: a gente tem hoje mais de 70 filtros de busca dentro do quinto andar. A maioria das buscas se resolve usando 1/3 disso ou até menos, porque as pessoas encontram itens de infraestrutura muito básica. Um dos filtros de pesquisa, por exemplo, mais utilizados em Brasília é o elevador. Então você vê que as pessoas ainda... Porque tem poucos elevadores. Exato, os prédios são mais velhos. Exato. Então as pessoas conseguem se adequar bem à realidade. Tá. Mas hoje, o imóvel médio do brasileiro, de acordo com o nosso censo de moradia quinto andar, é uma casa que deve ter aí por volta dos seus 60, 70 metros com 2 quartos. Bem, tem a última curiosidade aqui. Quantos imóveis o quinto andar aluga por mês? Mais de 12 mil. É uma imensidão de aluguéis pela plataforma, né? Vamos para outra curiosidade aqui. Tem outra curiosidade. Essa aqui é interessante, né? Em 11 das 12 cidades analisadas, isso é Brasil, né? Isso. A procura por apartamentos supera a busca por casas. Quer dizer, o brasileiro quer apartamento. Isso é América Latina. Isso é América Latina. Das 12 cidades que nós analisamos, é a primeira vez que a gente pôde detectar por meio de pesquisa que as pessoas estão procurando mais apartamentos do que casas para viver. E no Brasil dá para afirmar isso também? No Brasil dá para viver. Se não me engano, as 7 cidades brasileiras do estudo estão dentro das 11. Eu peguei um recorte aqui, Bruno, que mostra Brasília aí, porque tem a maior diferença, né? 69% das buscas de janeiro até agora, em 2022, foram por apartamentos, contra 31% das procuras por casas. Mas Brasília também é uma realidade diferente de outras capitais. Em termos de infraestrutura, mas a gente falou um pouco mais cedo hoje sobre o aquecimento do mercado imobiliário. A gente vê que hoje o item mais desejado do brasileiro é um apartamento de 1 quarto com 35 metros quadrados. Acho que isso se reflete em Brasília. E a nossa hipótese é que é um cenário de recuperação pós-pandemia. Tá. As pessoas estão voltando para os grandes centros, voltando à necessidade de estar perto do trabalho ou de estar muito bem localizado. Isso leva eles a procurar espaços mais funcionais e a gente vê os apartamentos numa tendência de interesse de busca muito maior do que a das casas para o futuro. A gente trouxe aqui algumas curiosidades dessa ampla pesquisa. Repito, ampla pesquisa porque vocês têm muitos dados. E tem muitos dados porque todo mundo fica ali procurando, buscando, fechando contratos aí com vocês. Mas, Bruno, você que coordenou aí, geriu toda essa pesquisa, quais as principais conclusões desse estudo? Para você mesmo, pessoalmente. Pessoalmente falando, acho que é muito interessante a gente observar o Brasil entre as cidades mais baratas da América Latina. Isso chama muita atenção. Quando você fala assim, quando eu recebi isso e quando eu falei mesmo aqui no Business, as cidades brasileiras mais baratas da América Latina, é quase inacreditável isso, né? Porque você pega grandes centros aí, realmente é caro você alugar e comprar, né? Exatamente. Acho que esse é o principal. E aí a gente começa a olhar como as pessoas evoluíram na sua jornada de moradia e isso, para mim, me chama muita atenção. As pessoas hoje, por meio da inovação e da tecnologia, da experiência que a gente consegue oferecer, elas sabem procurar exatamente o que elas querem e elas conseguem saber se elas estão pagando bem ou mal, se aquilo vale ou não vale o valor que está sendo discutido. E quanto mais informação a gente consegue gerar para o mercado, mais esse tipo de dado pode direcionar um investidor que está procurando imóvel para investir e fazer negócio, ou uma empresa do mercado imobiliário que quer entender o que o seu cliente quer. E acho que esse, para mim, a capacidade de gerar esses dados e a gente
conseguir comparar isso com cidades como Cidade do México, Panamá, Lima, Quito e Buenos Aires é muito interessante e é inédito mesmo para o Brasil. Bem, nós conversamos no Business com muito prazer com o Bruno Rossini, que é um dos principais executivos do Quinto Andar, que trouxe aí com exclusividade para a TV um estudo inédito e exclusivo sobre como morar, sobre moradia, um mercado residencial que eu acho muito interessante porque você consegue mapear ali um extrato da sociedade, tanto da América Latina quanto do Brasil. Muito legal todos os dados aí que vocês trouxeram. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no estúdio. Eu que agradeço, Bruno.